Esses dias chegou uma paciente querendo fechar a consultoria, o plano trimestral, e aí eu conversando com ela, porque todas as conversas que a gente tem no WhatsApp faz com que eu avalie de uma forma muito melhor do que uma consulta, né, da forma tradicional. Porque às vezes na consulta, o paciente ele fica nervoso, ele esquece de falar alguma coisa, ele não consegue absorver tudo que a gente orienta, que a gente passa, ele fica com alguma dúvida ali no plano, tá? E aí quando a gente faz essa pré-conversa, antes do questionário, né, do acompanhamento trimestral, e depois também eu consigo avaliar muito bem. E aí essa paciente, né, me falando que para ela era muito difícil, mas que ela ia tentar mais uma vez, né? Porque ela já tentou muitas vezes emagrecer e não conseguiu. E aí ela me veio falando assim de várias crenças limitantes que ela tem pelo fato dela não conseguir seguir uma dieta, tá? E eu reconheço que a parte mais difícil do processo de emagrecimento é seguir a dieta, porque a gente precisa se organizar para isso. A gente precisa comprar os alimentos, a gente precisa cozinhar, que é muito trabalhoso e cansativo, né? Eu reconheço. Eu fico muito cansada, mas vale a pena. E a gente precisa seguir a dieta. Mas se você não tem esses alimentos em casa comprado, não tem esses alimentos preparados, pré-prontos, né? Fica impossível você seguir essa dieta, certo? E aí ela me falou algumas crenças limitantes e eu lembrei que eu sempre recebo de pessoas, né, falando isso, né, principalmente de mulheres, porque a carga ela é mais pesada, né, mulheres que são mães. E eu sempre recebo isso e eu acabei, né, tendo esse insight de gravar isso aqui para você, porque esse vídeo ele pode te ajudar muito, tanto a emagrecer como a se manter magra e acabar com essas crenças limitantes, tá bom? Então fica aqui até o final, porque esse assunto é um assunto do nosso dia a dia, da nossa rotina e que a gente vai fazendo sem a gente nem perceber. E a primeira coisa que ela falou foi: Raíssa, pra mim é muito difícil, porque eu passo o dia em casa. Eu passo o dia em casa e eu não consigo emagrecer porque eu passo o dia beliscando e eu me vi naquilo, né? Eu me vi porque eu lembrei que quando eu emagreci, porque assim, eu nunca fui uma adolescente obesa. Eu posso até deixar alguma foto minha aqui pra vocês verem. Eu não fui uma adolescente obesa, mas eu fui uma adolescente muito grande. Com 10 anos eu já tinha 1,62 m, hoje eu tenho 1,65 m. E eu já usava também um 39 no pé, eu já usava roupa de adulto, eu já era mocinha. E só que eu era mal feita. Eu não tinha barriga, mas tinha isso aqui muito largo e também não tinha um pingo de bunda. Tinha as coxas muito grossas. E as pessoas elas colocaram na minha cabeça que como eu era muito maior do que as minhas amigas, né? Eu fui mocinha mais cedo do que todas elas. Então, me colocaram na minha cabeça que eu era gorda, mas eu não era gorda. Hoje eu vejo as minhas fotos, eu nunca fui uma adolescente gorda, pré-adolescente, né? Porque eu tinha 10 anos. Não fui. Eu engordei realmente depois, né, com 23 anos, quando eu tive meu primeiro filho. E quando eu comecei a minha primeira dieta, que foi acompanhado por nutricionista, que eu estava na faculdade de educação física na UES, tinha 16 anos, e foi um projeto dos alunos do curso de nutrição. Então foi a minha primeira dieta. Então nessa época, eu passava o dia inteiro fora de casa. Eu saía de casa 6 e pouco da manhã, né, que a aula da faculdade começava às 7h30, passava o dia inteiro na faculdade, até 5 horas a gente tinha aula, 5h50. Depois a gente tinha as coisas do CA, né, do centro acadêmico, e tinha sempre alguma coisa para fazer. Às vezes eu chegava em casa à noite, porque nessa época eu ainda não estagiava, né, tinha acabado de começar a faculdade. Então eu lembrei o quanto era fácil para mim seguir a dieta, porque eu estava fora de casa, né? Porque eu levava o meu café da manhã, né, o meu lanche da manhã, na verdade, eu tomava café da manhã em casa, eu não tomava. Eu não vou lembrar agora, já faz muito tempo. Mas eu lembro que eu levava um lanche, né, que era fruta e iogurte. E aí o almoço era no RU. E o lanche da tarde eu também levava. E eu lembro que eu comia fruta com barrinha de cereal. E o jantar eu comia quando eu chegava em casa. Então, para mim era muito fácil. E eu lembrei do fato dela falar, né, que em casa é muito mais difícil. Eu lembrei que para mim também foi. Quando eu engordei justamente por conta disso.
Porque eu estava em casa com alimentos disponível o tempo todo e eu passava o dia inteiro beliscando. O dia inteiro beliscando. Eu comia não sei quantos milhões de banana por dia. Banana, uva, enfim, tudo. Almoçava 2, 3 vezes. E eu não engordei comendo doce, comendo McDonald's. Eu fui comer o meu primeiro McDonald's, eu já tinha mais de 30 anos, né? Hoje eu tenho 32, ou seja, foi um dia desse. Eu nunca comi um sanduíche no Burger King. Enfim, não engordei comendo isso. Eu não bebia refrigerante. Eu fiquei 10 anos sem tomar refrigerante. Eu não engordei comendo sorvete, nada disso. Eu engordei comendo muito. Muito beliscando o dia inteiro. Muita farofa, comia muita farofa. Todo dia eu comia farofa no almoço. Então, pra mim foi muito difícil, né? Assim como pra ela estava sendo, porque ela estava em casa. E como eu lembrei que na época da faculdade foi muito fácil pra mim manter a dieta, eu sempre tive muita facilidade de fazer dieta. Porque eu passava o dia fora, né? Sempre passei o dia fora. Eu só passei a ficar em casa depois que o meu primeiro filho nasceu, o Aquiles. E aí eu lembrei, né? Porque nos grupos de emagrecimento, dos desafios de 21 dias, muitas mulheres, muitas, elas falam: ai, gente, é tão difícil porque eu passo o dia fora. E veio a reflexão: é difícil para todo mundo, tá? É difícil para quem passa o dia em casa e tem alimento disponível o tempo todo, e é difícil para quem passa o dia fora e tem que levar as refeições, tem que fazer aquilo antes, tem que se organizar. É difícil, tá? Então vai ser difícil para qualquer pessoa, só que a gente tem que escolher o nosso difícil. Tá mais difícil passar o dia em casa e ter dificuldade de fazer dieta, ficar fora e ter dificuldade de fazer dieta, ou tá mais difícil a vida que você tem hoje, né? E aí veio o próximo ponto, que foi: Raíza, eu passo o dia em casa, tenho dificuldade de seguir a dieta e eu até tenho quem fique com meu filho. A minha mãe, ela fica com meu filho. E eu já passei por isso também. Mas eu não vou pra academia, eu fico faltando. E aí eu lembrei o tanto de mulher, o tanto, centenas de mulheres que queriam ir pra academia e não tem quem fique com o filho. Não tem. Eu tenho alunas que treinam em casa, que perderam 20 quilos, que perderam 5, que perderam 10. Inclusive, eu tenho um paciente homem que ele caminha com a filha, né, de 5 anos, porque nesse horário a mulher dele tá na faculdade, é ele que fica com ela. Ele perdeu 10 quilos. Então, assim, tu imagina um monte de mulher que não diz que não emagrece porque não tem que ficar com o filho pra ir pra academia. No caso dela, ela tem quem fique e ela não vai. Então, gente, sempre vai ter as duas vertentes, né? Então, se você, a partir do momento que você acredita que você não emagrece porque não tem quem fique com o seu filho pra ir pra academia, você não vai emagrecer. Mesmo tendo um monte de gente emagrecendo, treinando em casa. A partir do momento que você acredita que não emagrece porque você tem preguiça, porque tem quem fique, mas você não vai pra academia, você também não vai emagrecer. Então, sempre vai ter as duas vertentes. Vai ter gente que vai dizer: Raiz, eu não emagreço porque eu não gosto de comer fruta e verdura. E é mentira. Para emagrecer, você não precisa gostar de fruta e verdura. E eu falo isso com toda propriedade. Você vê, seja sincero, você vê fisiculturista comendo verdura? É muito difícil. Muito difícil. Em algumas fases da preparação. E os caras são extremamente trincados, né? Percentual de gordura baixo. Não precisa, gente. E tem gente tipo eu, né? Eu sou a prova viva. Que eu engordei comendo fruta e verdura. E muita fruta. Muita. Muita, muita, muita. Tinha semana que meu marido comprava 5 quilos só de banana. E eu não comprava só banana. Eu sempre comprei toda variedade de fruta. Eu comprava tangerina, laranja, maçã, morango, uva verde, uva roxa, kiwi, ameixa, gente, tudo. Mamão, melancia, abacaxi. Eu compro muita variedade de fruta. Só de banana eram 5 quilos de banana por semana. Claro que eu não comia sozinha, né? Mas eu comia muita banana. Então, assim, vai ter gente que vai emagrecer, vai dizer que não vai emagrecer porque não gosta de fruta. E vai ter gente que diz que não emagrece porque gosta de fruta. Mas diz: eu não emagreço porque eu não gosto de verdura. E tem gente emagrecendo sem comer verdura. Entende? Eu não emagreço porque eu não tenho um personal, eu treino só. Gente, tanta gente emagrecendo aí sem personal. Inclusive, você pode adquirir o meu acompanhamento de personal online, que é super barato, né? E eu monto um treino específico para você. Eu vou te avaliar assim como um todo. E sempre vai ter essas desculpas. Sempre. Sempre vai ter os dois lados.
Então, o que você precisa é abraçar as suas circunstâncias. O que não tem remédio, remediado está. Não tem quem fique com seus filhos para você ir para academia. A academia não tem brinquedoteca, a criança é pequena, não tem como ficar lá, né? Como eu já passei por isso também. Eu já passei pelo período que a minha mãe ficava com meu filho, eu passava o dia procrastinando, ia para academia 5, 6 horas da noite, morrendo de preguiça. E eu passei, né? Hoje eu passo pelo lado que eu não tenho com quem fica com meus filhos, né? Hoje eu vou para a escola, vou para academia no horário que eles estão na escola. Mas final de semana, feriado, que eu amo treinar feriado final de semana, eu não tenho quem fique com eles. Então, para mim é uma dificuldade, né? Eu já passei pelos dois lados e hoje eu dou muito mais valor. Às vezes eu chego na academia assim, porque até 8 horas da manhã eu deixo eles na escola 7h50, 7h50, porque eu tenho que estar na academia 8 horas em ponto. E aí tem dias que eu chego na academia e eu fico, meu Deus, eu acordei 5 e pouco da manhã, às vezes até antes. Tem dias que eu acordo 35 horas. Fiz milhões de coisas, já chego na academia cansada. Bem que eu podia ir lá pra casa, ou então fazer só um cardiozinho, eu treinar bem leve. Só que aí eu penso, o tanto de leão que eu matei pra chegar ali 8 horas da manhã, o tanto de coisa que eu já fiz. Estresse de menino, menino chorando, menino que não quer ir pra escola, menino que quer ir pra casa da avó, menino que não quer tomar banho, menino que não quer escovar o dente, que não quer trocar a fralda, que não quer vestir a roupa do Homem-Aranha, que é a do Hulk, que quer vestir 3 blusas, que não quer vestir a farda. Gente, sério. Eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que dar valor. Então, hoje eu valorizo muito mais. A partir do momento que eu fiquei, né, que a minha rede de apoio é a escola, eu valorizo muito mais isso. Então, assim, às vezes o problema tá só aqui, ó, na nossa mente. Então, o que eu te aconselho é, abrace as suas circunstâncias. O que não tem remédio, remediado está. Tá em casa? Não trabalha fora? Então, a gente vai montar uma estratégia para você parar de beliscar. E, geralmente, esses beliscos, eles acontecem por gatilhos, né, mentais, por falta de autoconhecimento, por baixa ingesta de água, por baixa ingesta de proteína e por deficiência também de ferro, principalmente, tá? Então isso acontece muito por conta disso, muito mesmo. Na minha prática clínica, né, 90% das pessoas que eu atendo que têm esse hábito de passar o dia beliscando é por conta disso. E aí, não tem como ir para academia, não tem quem fique com seus filhos? Vamos montar uma estratégia para você treinar em casa, para você fazer uma atividade física com eles, né? Eu faço muito isso no domingo. No domingo eu levo eles para andar de bicicleta ou para caminhar, enquanto isso eu fico ali parada. Aquelas academias na pracinha, eles amam, eles mexem tudo, sobem tudo. Então ali já é um movimento, a gente não está deitado, não está sentado no WhatsApp. Porque o que é que está acontecendo muito? As pessoas elas estão muito, né, em contato com o celular. A gente está com o celular o tempo todo. E do mesmo jeito que a gente escuta muito falar que o celular faz muito mal, né, para o cérebro das crianças, faz muito mal para a gente também. Então, às vezes, a gente acaba entrando naquele piloto automático e nem percebe o que a gente está errando, o que a gente poderia melhorar. Fica horas vendo Reels, vendo TikTok, fica horas no WhatsApp e nem percebe que se você tirasse ali, eu não estou dizendo para deixar de usar as redes sociais, né? Inclusive eu uso muito, né? Uso de forma inteligente, de forma ordenada, eu tenho as horas para olhar, tudo bem organizado assim, porque eu tenho as minhas prioridades, né? Então, assim, quando eu vejo que eu estou usando demais, eu vou e já começo, né, a dar uma limitada. Por quê? Porque se eu for usar de forma desordenada, gente, eu passo o dia inteiro, eu não vou para academia, eu não faço cardio, eu não faço a alimentação dos meus filhos, eu não atendo, eu não respondo, eu trabalho muito com WhatsApp, porque eu respondo os meus pacientes, né, no WhatsApp todo dia, todo dia. Se eu tiver um tempinho disponível, inclusive à noite, às vezes eu respondo. Quase todo dia eu respondo alguém à noite, né? Porque é um horário que eu tirei para não responder. Depois das 5 horas da tarde, até o outro dia, 8 horas da manhã, eu não olho o WhatsApp, né? Não é para eu olhar. Mas se tudo estiver correndo bem, a minha rotina estiver bem, eu dou uma olhadinha só para ver se tem alguém precisando ali de alguma ajuda, de algum suporte. Então eu vou responder, certo? Então, assim, a gente precisa realmente saber dosar as coisas. Porque o que está acontecendo, assim, o que está tendo de mães que passam o dia em casa cuidando dos filhos, que ficam o dia com o celular, o dia inteiro, 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 e, tipo, não faz nada de futuro, não organiza as refeições, porque eu sei que é puxado, é cansativo, né? E às vezes o cansaço está principalmente na nossa mente.
não consegue fazer um treino de 15 minutos por conta disso, porque não se organiza. Então, assim, abraça as tuas circunstâncias. O que não tem remédio, remediado está. E a gente sempre vai achar um meio termo. Só vai depender de você e você vai escolher o seu difícil, tá? Claro que no início vai ser muito mais difícil, mas depois, sabe quando a engrenagem ela começa a girar? Você vai fazendo sem esforço nenhum. Inclusive, teve uma paciente minha que ela falou assim: "Ai, eu tô impressionada, porque no primeiro mês eu emagreci, né? Ela perdeu, se eu não me engano, 5, 6 quilos no primeiro mês e ela não era uma pessoa obesa, ela tava com um sobrepeso leve, mas estava com um percentual de gordura mais alto. Ela não era gorda de aparência, mas ela é aquela falsa magra, né? Percentual de gordura alto. Então ela perdeu bastante gordura na região abdominal, melhorou muito a postura dela. Ela falou: "Ai, Zine, no primeiro mês eu me esforcei muito e perdi peso, né? O resultado dela foi incrível. Só que no segundo mês ela disse: eu fiquei impressionada, porque eu achei que eu não ia perder peso, não ia ter resultado, porque eu não estava me esforçando tanto. Aí eu fui conversar com ela, mas você fez isso, isso e isso? O que foi que você comeu fora? Você faltou o treino? Não, nada disso. Na cabeça dela, ela não estava se esforçando tanto. Por quê? Porque virou hábito, né? Virou constância. Então, para ela, para o organismo dela, para o corpo dela, aquilo não era mais tão difícil, não era um esforço tão grande. Então é exatamente isso que eu priorizo. Não adianta você fazer uma dieta radical, não adianta você querer fazer 349 milhões de exercícios físicos se não é do seu hábito, achando que a chave vai mudar, porque não vai. Tu vai fazer ali 21 dias, 30 dias, depois tu vai chutar o balde, tu vai engordar tudo de novo. Até porque é fisiológico isso, né? Se tu emagrece muito rápido, se tu faz muita coisa que tá fora do teu habitual, coisas que você não vai conseguir manter ao longo do ano, você vai perder massa magra ao invés de gordura, você vai perder saúde, você vai ficar com diversas deficiências nutricionais. Então, o teu corpo ele não vai aguentar por muito tempo. Logo, tu vai chutar o balde e vai engordar tudo de novo. Então é isso, escolha o seu difícil, saiba que a gente sempre pode montar uma estratégia e lançar um plano para você ir melhorando dia após dia. Não importa se você fica em casa, se você trabalha fora, se você vai para academia, ou se você treina em casa, se você caminha, ou se você faz musculação, ou se você faz crossfit, ou se você faz qualquer coisa. Não importa. Não importa se você come fruta, se você não gosta. Não importa se você toma muita água, se você não gosta de tomar água. A gente sempre vai montar a melhor estratégia para você. Então fica aí esse alerta para você, abraça as suas circunstâncias, decida dar o seu melhor por você, por quem você ama e até o próximo vídeo.